Gentileza, no livro de Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo, capítulo de número 14. Enquanto você vai abrindo, deixa eu deixar alguns recados para você que está nos assistindo online. Por favor, gostaria de fazer um pedido para você, que você possa compartilhar essa live em primeiro lugar. Por que compartilhar a live? Porque outras pessoas precisam assistir essa palavra, ouvir aquilo que é mencionado nesse culto, e também ter o direito e o privilégio de poder fazer seu pedido de oração como você está fazendo. Me faça gentileza, aumenta só um pouquinho esse retorno aqui para mim, porque esse aqui passa direto. Isso, amém, isso. Para que outras pessoas também possam ter o privilégio e o direito de fazer seu pedido de oração. E deixe seu pedido de oração na live, porque nós vamos orar por você no final desse trabalho, amém? E também pedir um favor para que você possa nos seguir no YouTube e no Instagram, amém? @Nação Profética. O YouTube está Nação Profética Palavra de Vida, pastor? O YouTube está Nação Profética Palavra de Vida. Vai ver o globo lá da igreja, lá bonito esse globo aqui lá, e você vai seguir a gente. Precisamos chegar à meta de 1000 inscritos o mais rápido possível. Por que chegar a essa meta? Quer ficar famoso? Quer ganhar dinheiro com o YouTube? Não. Quero ver essa meta de 1000 inscritos para a gente poder fazer live através do YouTube. Quando fazemos live através do YouTube, a gente pode de uma vez só mandar para o Facebook, para o Instagram, entendeu? Tudo de uma vez só. E para os grupos do WhatsApp, como a gente tem feito. Então, fazendo pelo YouTube dá mais qualidade, fazendo um trabalho que vai alcançar mais vidas. Então, nos ajude a chegar a 1000 inscritos, amém? E assim que se inscrever, assina o sininho da notificação, você vai saber de primeira mão tudo aquilo que nós publicarmos nas páginas, amém? Êxodo, capítulo de número 14. Posso ouvir amém de quem está aqui? Verso de número 21. Amém? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e Yahvé, ou Yeshua, dependendo da sua tradução, por meio de um forte vento oriental soprou tudo aquela noite, e fez o mar se afastar, e eis tornou-se a terra seca, até as águas forem divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro de águas, direita e esquerda. Amém? Pode sentar, glorificando o nome santo do Senhor. O povo de Deus, ele estava vivendo um período de cativeiro. Isso é muito conhecido entre nós. Você que tem acompanhado a leitura ou as mensagens da Nação Profética, a gente fala muito sobre o povo de Deus, sobre a questão do exílio. O povo de Deus, ele acaba de sair do cativo, ser cativo, através do intermédio do homem de Deus chamado Moisés. O profeta de Deus chamado Moisés, ele vai, Deus levanta um libertador para que possa libertar o povo. Depois de 400 anos de escravidão, entenda, 400 anos de escravidão, quem entrou livre, morreu. Quem foi nascendo geração em geração, aproximadamente aí 3 a 4 gerações de filhos de Israel foram nascendo e morrendo dentro do Egito. Quando você tem alguém livre numa situação de escravidão, vou te dar um exemplo. No Brasil, quando o Brasil trouxe seus escravos da África para o Brasil, a maioria dos escravos tentavam fugir. Por quê? Eles eram homens livres. E quando chegaram até o Brasil, que na época tinha outro nome, quando chegaram até a terra do Brasil, e aqui perceberam uma situação de escravidão, que foram imposto o trabalho escravo, que foi imposto a questão de ter um senhor, foi imposto perder o seu direito. Os escravos, eles preferiam fugir do que viver uma vida de escravidão. Eles preferiam morrer do que viver uma vida de escravidão. Você vai pegar alguns vultos nacionais, como Zumbi dos Palmares e outros, que foram revolucionários. Por quê que eles ficaram revolucionários? Porque eles davam a vida pela liberdade. Por que eles davam a vida pela liberdade? Porque eles já tinham sido livres antes. Mas aqui você vê um quadro totalmente diferente. O povo de Deus, eles entraram livres no Egito, mas agora, ao passar do tempo, o filho do filho do filho se tornou escravo. E a situação de escravidão é diferente. Por quê? Antes, na questão do Brasil, foi uma escravidão imposta
Peguei um homem livre e o tornei escravo. Agora, na questão dos hebreus aqui é diferente. O que se torna diferente? Já nasceu escravo. Quando você nasce escravo, a sua mente é de escravo, porque você nunca provou a liberdade, você não sabe o que tem de liberdade. Então, eles submeteram uma situação de escravidão tão grande, mas tão grande, que nesse texto, quando a gente está lendo aqui no 14, vai dizer que os egípcios se levantaram contra o povo de Deus para escravizá-los. E quando eles vão, através do intermédio de Moisés, quando estão diante ao Mar Vermelho, chega uma situação que o exército de Faraó vem atrás para capturar os hebreus. E quando ele vai capturar os hebreus, eles começam a murmurar para Moisés, dizendo: você nos tirou da terra do Egito para morrer aqui? Não tinha covas suficientes no Egito, a gente tem que morrer aqui. Percebe uma coisa aqui? Acabou a aula de história, amém? Amém? Só a amostra grátis. Daqui para lá agora é só pregação. Percebe uma coisa aqui. Moisés se levanta para ser o libertador. Moisés se levanta para ser a pessoa que vai quebrar as correntes. Moisés se levanta para ser a pessoa que vai tirar os chicotes das costas deles. E eles param diante de Moisés para reclamar com Moisés que o exército de Faraó está contra eles. Eles param para reclamar com Moisés e dizer: se você tirou a gente do Egito para morrer aqui, não tinha cova lá o suficiente, a gente vai ter que morrer aqui no meio do deserto. Entenda uma coisa: às vezes a situação que Deus se levanta na nossa vida para nos libertar parece difícil. Por quê? Não é que a situação seja pior do que você vivia antes, não. É porque a sua mente ainda é uma mente escrava. A sua mente ainda é uma mente presa. E Deus está gerando situações para libertar a minha mente e a sua mente. Então ele coloca o povo de Deus numa situação em que à direita tem monte, à esquerda tem monte, de frente tem o Mar Vermelho e atrás vem o exército de Faraó. Aquele momento, como disse o pastor aqui, é o momento da decisão da vida do povo. Aquele momento é o momento ímpar, que é o momento da decisão da vida do povo. Porque ali ou se submete, ou vai clamar a Deus, ou morre. Porque para o morro não ia conseguir correr, tinha mulheres e crianças, idosos, tinha deficientes no meio. Para a esquerda não ia conseguir, porque também tinha morro. Para frente não ia conseguir atravessar nada na frente do exército. E atrás vinha o exército, ou seja, é uma situação ímpar. Eles estão vivendo uma situação de opressão, uma situação de pressão, uma situação que a força do braço deles não podiam resolver a situação que eles estavam vivendo. E não é assim na vida do Brasil hoje? A gente não está vivendo uma situação muito ímpar? A força do teu braço e do meu braço não consegue resolver o que está acontecendo. A força do armamento não consegue matar esse vírus porque ele é microscópio. A nossa ciência, por mais que se vangloriasse que é melhor do que outras ciências, não consegue resolver o vírus que está se proliferando, porque ele passa de pessoa para pessoa. E não adianta querer isolar A ou B como estão tentando fazer, porque ele passa muito fácil, o contágio através do toque, da saliva é muito rápido. E tem situações que Deus nos permite passar porque Ele precisa mudar o nosso ponto de vista. Eu vou repetir isso. Tem situações que Deus nos permite passar porque Ele precisa mudar o nosso ponto de vista. O inferno, ele tem te escravizado até esse momento, mas Deus levantou um libertador para suas vidas. Deus, através de Jesus Cristo, Ele é o seu libertador. Só que a vida, ela vai te levando para situações que a sua mente, que está presa lá atrás, não consegue se libertar. Mas Deus, Ele permite situações de opressão para que a gente possa aprender a quem clamar. A gente possa aprender a quem confiar. E nesse momento aqui, Moisés, que é um homem que colocou a sua vida em risco nesse momento, porque ele tirou todo o povo da situação de escravo, agora leva para o deserto, e no meio do caminho do deserto, nuvem de dia, coluna de fogo de noite, e ele vai fazer o ritual, e o anjo do Senhor, ele vai dizer que o anjo do Senhor está na frente do povo, guiando o povo através da nuvem. E nesse momento ímpar, é o único momento que você vai ver isso, né, no texto da Bíblia, que o anjo do Senhor sai da frente deles e vai para trás do povo de Deus. Quem está olhando para frente não vê mais o anjo. Quem está olhando para frente não vê mais a nuvem. Quem está olhando para frente não está vendo mais o sinal vivo com os olhos de aquilo que Deus está fazendo. Mas uma coisa eu quero dizer essa noite: não é só porque o seu olho não consegue enxergar o que Deus está fazendo, quer dizer que Deus tenha parado de fazer o que Ele está fazendo pela minha vida e pela sua vida. Não é só porque os nossos olhos não conseguem enxergar o que Deus está fazendo, quer dizer que Deus parou de fazer o que Ele está fazendo. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Ele colocou o anjo forte na frente, e o anjo agora está atrás do povo de Deus protegendo, mas o povo está preocupado e querendo matar Moisés.
atrás veio o exército de Faraó. Só que eles não pararam para tentar por uma coisa: entre o povo de Deus e o exército de Faraó existe o anjo do Senhor. Oh meu Deus, eu tenho que explicar isso melhor. Eu acho que eu dei muita informação de uma vez só, mas deixa eu explicar isso melhor. A situação da tua vida, tem momentos que a gente olha para a nossa vida e a gente não consegue ver solução. A gente não consegue ver saída, porque tudo que a gente tentou não dá mais jeito. Eu tentei ser fiel e não deu certo o relacionamento. Eu tentei ser honesto e fui mandado embora. Todo mundo roubou, eu não roubei, eu fui mandado embora, todo mundo ficou. A gente tenta ser uma pessoa certa, investe no nosso sonho, mas as situações vão sempre dando errado. E a gente não sabe mais o que fazer. E quando a gente olha para amanhã que é para frente, a gente não vê mais a mão do Senhor. A gente não vê mais o anjo de Deus. Sabe por quê? Porque o anjo de Deus, ele teve que sair da sua frente, de te guiar e para a sua retaguarda, porque o exército inimigo está tentando te matar. E a gente não consegue enxergar. Não é só porque os seus olhos carnais não podem ver, quer dizer que Deus parou de trabalhar a seu favor. Não é só porque os seus olhos carnais não conseguem enxergar, quer dizer que Deus parou de trabalhar a seu favor. Eu quero aplicar uma coisa aqui. O anjo do Senhor pode tentar sair da sua frente nesse momento, mas ele está atrás de você, cortando o laço, cortando o laço do inimigo, impedindo que dardo inflamado alcance suas costas, impedindo que outras coisas mais alcance você e a sua família. Deixa eu explicar como é que era a formação. Na frente vem Moisés. Ao lado de Moisés, os anciões, os conselheiros, os homens fortes de guerra. Por quê? O homem forte vai na frente, abrindo caminho, a parte de guerra, abrindo caminho para que atrás venham os fracos e as pessoas deficientes, os idosos que andam mais devagar naturalmente. Então na frente vem as pessoas fortes e o líder da caravana. Agora, o anjo está todo o tempo guiando os líderes da caravana. Mas nesse momento, o anjo de Deus, ele sai da frente da caravana e vai para trás. Deixa eu te dizer uma coisa. Pode até ser que na sua casa só você seja crente. Pode até ser que na sua casa só você que pareça forte. Mas vai ter um momentinho que Deus vai deixar você um pouquinho na frente orando sozinho, como Moisés estava lá na frente orando, e vai lá para trás. Sabe por quê? Porque ninguém da sua casa vai se perder. Ele não vai permitir que o inferno alcance a sua casa. Deus não vai permitir que o inferno alcance a sua família, ainda que seja fraco, ainda que seja idoso, ainda que ande devagar, que esteja carregando nas suas costas tudo aquilo que trouxe do Egito. Mas Ele não vai permitir que o exército inimigo alcance a sua família. Seus olhos podem até não enxergar, mas Deus ainda está trabalhando. Fala de longe pro teu irmão, de longe, fala de perto não. Seus olhos podem até não enxergar, mas Deus ainda está trabalhando. E a decisão de Moisés é uma decisão muito sábia. Ele resolve subir o monte, por quê? Ele vai orar a Deus, ele vai no particular e falar: Deus, por favor, olha aí, ó, vamos morrer. E a resposta de Deus é uma resposta incisiva para Moisés. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Talvez nessa situação eu e você não é saber o que fazer, porque você espera assim, uma instrução escrita passo a passo. Desce, fala com o povo, pega o cajado, faz assim, faz assado. Mas Deus vai dizer para ele assim: por que você está me clamando? Diga ao povo que marche. Pega a vara na tua mão, estende, e o milagre você vai ver. E Moisés desce. Nesse momento que Moisés desce, ele vai até o povo e fala: ó, Deus mandou uma coisa seguinte, marcha. O povo continua sem entender. Moisés vai andando até o mar e ele toca com o cajado. A minha pergunta que eu me fiz há um tempo atrás sobre essa mensagem foi: por que Deus dá uma resposta tão direta, que parece dura, a Moisés, que está clamando ele para um momento de dificuldade? Por que Deus dá para Moisés uma resposta tão incisiva, que está sendo feita para ele uma pergunta no momento de tribulação? Porque entende, aquilo aí é caso de vida ou morte. Não só a morte de Moisés, mas a morte de todo o povo que confiou em Moisés. E nesse momento, você vai perceber uma coisa, que Deus dá uma resposta dura para ele. E eu passei boa parte da minha vida perguntando a Deus: por que o Senhor dá uma resposta tão dura? E nesses momentos agora, quando a gente entrou em pandemia, eu pude ver com os meus olhos o que é a questão do peso da liderança. Porque eu e o pastor Júlio interrogamos ao bispo. Pastor Júlio, meu Deus, ajuda aí, Júlio, deixa eu nomear por cargo. Eu e o pastor Júlio interrogamos ao bispo Júlio, que é o meu pai. Como é que a gente vai fazer? Vamos parar o culto? Não pode parar o culto. Vamos abrir a igreja, vamos fazer. A gente fecha a porta, faz culto lá dentro. Ele,
parado ouvindo a gente falar. A gente falando, ele ouvindo. Ele diz assim: se fosse por mim sozinho entrar e fazer o culto, eu faria. Só que eu tô na minha responsabilidade. Senhoras que podem pegar a doença, senhores que podem pegar a doença. E se eles confiam em mim e morrem, como é que eu vou ficar? Esse é o peso sobre as costas de uma liderança. Que quem entra nesse lugar sem cultua ou simplesmente decide não ouvir, não leva nas suas costas, porque não sabe o peso e a responsabilidade. Naquele momento ali, Moisés está com o povo inteiro confiando sobre a liderança dele. Imagina se esse povo morre ali, como é que Moisés ia ficar? Imagina como é que está o psicológico de Moisés. Ele está aflito. E a resposta que Moisés deu para o povo, sem falar nada, foi a resposta que o pastor falou: eu vou orar. O pastor falou assim: eu vou orar, porque se Deus mandar fazer, eu vou fazer, mas eu não posso tomar essa decisão por mim mesmo e alguma coisa de ruim acontecer com o povo. Eu nunca vou me perdoar. Você entende essa responsabilidade? Você entende a diferença de tomar uma decisão particular, uma decisão pelo povo? E Moisés está com todo esse peso sobre as costas dele. Ele sobe o monte por aí. A resposta de Deus é dura e curta: por que você está me chamando? Vai e marcha, meu irmão. Manda o povo marchar. E talvez se fosse eu e você, faria pirraça, quebraria o cajado e ia embora sozinho, deixava o povo lá se virar. Porque a gente é assim, né? Não fala assim pra mim como se não fosse, porque a gente é assim. A gente sabe que é assim, né? Vou mais orar não vou mais pra igreja não, porque Deus não quer me responder. Eu não vou mais fazer, porque eu não vou mais orar por ninguém não. Minha casa ninguém se converte. Eu tô orando pelo dos outros, deixando o meu na mão. É ou não é? Eu tô buscando pela família das pessoas e é a minha família. Eu tô na igreja todo dia, é minha vida financeira, como é que vai? Eu dizia muito isso pra Deus: tô na igreja todo culto, oração, jejum, tal. Culto das irmãs, culto das crianças, até culto das crianças vinha tocar. Né, Selma? Arruma banda, arrumava a igreja, mas a minha vida financeira, Deus, como é que eu vou fazer? Eu tenho sonhos, e como é que eu vou viver os meus sonhos? Ora, os meus sonhos, a arrogância do ser humano. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus, ele sempre capacita todos aqueles que ele chama. E isso é muito bonito, porque quando Moisés sobe e fala com ele, quem está lendo esse texto não percebe a grosso modo, mas se você prestar atenção, você vai entender que a resposta de Deus é curta, porque ele já tinha dado essa resposta há muito tempo. Quando Moisés ele se encontra com Deus a primeira vez, a sarça está ardendo. E ele vai dizer: tira a sandália dos teus pés, a terra que você pisa é terra santa. E ele tira a sandália, e ele entra na presença de Deus. Ele vai dizer: o que é isso na tua mão? Ele vai dizer: é o cajado, é uma vara. Lança na terra. Ele lança na terra. A vara vira uma cobra. E a cobra persegue Moisés. Moisés corre da cobra. E chega um momento, ele mete a mão na cauda da cobra. Deus manda ele pegar, ele mete a mão pela cauda da cobra. E quando ele puxa, vira o cajado. E esse é o mesmo cajado que está na mão de Moisés perante o mar vermelho, no momento ímpar da decisão da vida de Moisés. Talvez você está clamando agora por uma coisa que você precisa na sua vida, mas Deus já te deu a resposta há muito tempo. E eu vou dizer uma coisa a mais: existe uma chave no mundo espiritual que já foi liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida, que é a cruz do Calvário. Nesse tempo aqui, Moisés não tinha passado pela cruz não, mas eu e você estamos no período pós-cruz, se assim eu posso dizer. E Deus, a Bíblia vai dizer o seguinte no Novo Testamento: que todas as bênçãos que precisamos de Deus, já nele o sim, o amém. Tudo aquilo que você e sua casa precisa, Deus já liberou na cruz do Calvário sobre mim e sobre você. Seja cura, seja libertação, seja vida financeira ou seja lá o que for, Deus já liberou sobre você e sobre a sua família tudo aquilo que você precisa. Então às vezes tem momentos que a gente tem que orar, mas tem momentos que a gente tem que tomar atitude. Qual é a atitude certa? Tomar posse no mundo espiritual de tudo aquilo que Deus já liberou para mim e para você. E nesse momento Moisés toca no mar, e o mar se abre, a ponto que o chão fica seco. O povo passa a pé seco. Lado direito, parede de água. Lado esquerdo, parede de água. E o povo passa. E vai dizer que o exército inimigo, conforme persegue, ele entra dentro do mar. O mar se fecha e todos os inimigos morrem perante o mar. Mas o que eu quero trazer essa noite, eu quero ficar nesse mesmo exato momento. Foi o que foi falado todo esse culto aqui. Como é que está sendo a sua vida nesse vale da decisão? Porque a gente está passando pelo mar vermelho, a gente está passando pelo vale da decisão nesse momento. Estamos vivendo um momento em que as coisas estão tão diferentes, que aquilo que era certo se tornou errado. Quem tinha poder agora não tem mais poder. O presidente fala uma coisa, o ministro fala outra, o prefeito dá uma ordem, o tribunal dá outra,
manda abrir comércio e fecha comércio, manda abrir igreja, manda fechar igreja. Hoje você tem emprego, amanhã você é mandado embora. Fui na casa de um colega meu que é do quartel, deram férias a ele, não deixaram ele com um centavo, tem dinheiro nem para voltar pro quartel quando tiver o dia, vai ter que pedir empréstimo. As coisas estão virando e a gente não sabe mais o que fazer. As coisas estão virando, a gente não sabe mais qual direção tomar. A gente deposita confiança em pessoas e somos traídos todos os dias. A vida está virando. As coisas estão mudando de figura. E a minha pergunta para você que está me ouvindo na live, para você que está aqui é: qual é a decisão que você vai tomar? Existem pessoas que confiam em você. Existem pessoas que estão confiando a vida delas a você. E qual a decisão que você toma? Está todo mundo te olhando, Moisés. Qual a atitude que você vai tomar? Está todo mundo te olhando, Moisés. O que você vai fazer? Você vai subir para o monte para orar? Você vai fazer da sua maneira? Como é que você vai fazer? Porque nós estamos vivendo o vale da decisão. Deus nos chama para viver a decisão dele todos os dias, mas estamos vivendo um momento no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo, em que tudo está diferente. Mas eu creio que Deus permite isso, porque eu vi uma frase do pastor aqui no começo da pandemia, que eu quero recitar aqui. Quando todo esse momento passar, não seremos mais os mesmos. As coisas vão estar diferentes, porque nossa mente vai estar diferente. Alguns que valorizavam muito bem material, que agora perdeu tudo, vai passar a valorizar mais as pessoas, porque não podem mais tocar em pessoas. Eu sou um cara que eu gosto de abraçar que muito que eu conheço, mas que eu não conheço, eu sou meio distante, assim, sabe? Eu não consigo abraçar que eu não conheço, assim. Se eu não tiver intimidade, eu não consigo abraçar. E hoje, nesse momento, vou ser sincero a você, eu tenho vontade de abraçar todo mundo passando na rua, porque eu não posso abraçar nem quem eu quero. É sério. Tentar sair apertando a mão de todo mundo. E aí? Ué, beleza certinho, beleza certinho, beleza certinho, beleza certinho. Porque tu não pode apertar a mão de ninguém. E os outros apertam a tua mão, parece que você é leproso. Tu acabou de apertar a mão, tu joga algo na tua cara. Não, coronavírus. Parece que tá todo mundo infectado com lepra. Vocês repararam isso? Eu me sinto nojento quando eu acabo de falar com alguém sem querer encosta assim. Coronavírus. Gente, eu me sinto nojento. Gente, tomei banho, eu lavei a mão quase agora. Mas chega um momento, estamos vendo um momento que parece que o outro, todo mundo contaminado, só você que não. A gente não pode encostar em ninguém, não pode tocar em ninguém. Tá tudo mudado, tá tudo diferente. Será que depois dessa pandemia você vai dar valor ao que você dava antes? Um monte de gente faltou culto hoje, eu não veio pra gente também, questão de excesso, a gente não pode. Mas será que depois dessa pandemia você vai voltar a faltar culto igual você faltava antes? Será que depois dessa pandemia você vai deixar de orar igual você deixava de orar antes? Vai deixar de visitar um irmão que precisa do teu ombro amigo igual você fazia antes? Porque de repente, talvez nesse momento você esteja passando necessidade, alguém te ajudou. Será que também você vai lembrar desse momento para poder ajudar outras pessoas? Porque o voto da decisão serve para isso. A decisão serve para isso. Deus coloca a gente em bênção para isso, para fazer a gente mudar o nosso caráter, para fazer a gente dar valor a que realmente tem valor e deixar de dar valor a coisas que são passageiras. Damos valor às coisas que são muito passageiras, a cargo, a nome, é isso, aquilo. Mas eu fico muito feliz em servir a denominação profética, porque eu vejo nesses lugares algumas pessoas que ouvem a voz de Deus e doam, fazem compra para doar uma oferta para a igreja. Talvez você seja doador da campanha do quilo, mas fazer compra para doar para a campanha do quilo, você já fez isso? Amanhã você vai estar no momento melhor do que você está hoje, em nome de Jesus. Vamos lembrar dessa atitude, porque a necessidade ela não acaba só quando o vírus acaba, ela não morre com o vírus vai morrer, a necessidade vai continuar durante muito tempo. Precisamos ajudar ao outro, precisamos dar importância, porque o que eu vejo de Moisés nesse momento é, ele está valorizando tanto a vida de quem está seguindo a ele, que ele não pode tomar uma decisão errada e nem dar mau exemplo. Moisés não pode tomar uma decisão errada e nem dar mau exemplo. Porque se ele murmura na fé ali, todo o povo ia murmurar junto. Talvez o mar não se abrisse, ninguém ia tocar na água. Se ele toma uma atitude errada ali que não fosse referência para o povo, todo mundo ia perecer junto com ele. E talvez você esteja passando um momento muito difícil na sua vida, emocional, espiritual, sentimental. Você está um caco e está todo mundo te olhando, esperando qual vai ser seu próximo passo. Por mais que a gente ache que ninguém está olhando, sempre tem alguém olhando pra gente e falando assim: o que ela vai fazer agora? Agora ela se mata. Olha lá, ó, de novo foi largada. Agora ela morre. Olha lá, ó, mais uma vez aí, ó, traíram ela de novo. Agora não tem jeito não. Perdeu tudo, perdeu o emprego. Como é que vai ser agora da vida dele? Ou da vida dela? E tem alguém olhando pra você. A Bíblia vai dizer que tem uma nuvem de testemunhas olhando pra gente de noite. Tem alguém querendo saber qual vai ser seu próximo passo. Então Deus nos permite
passar por essas situações para que a gente esteja em evidência, para que as pessoas possam ver o brilho da glória de Deus na minha vida e na sua vida. É necessário subir o monte mais uma vez, ainda que seja para ouvir uma palavra dura. Vamos subir o monte mais uma vez. Vocês estão ouvindo isso? Vou repetir para você entender bem o que eu estou dizendo. Ainda que seja para ouvir uma palavra dura, vamos subir o monte mais uma vez. Ainda que seja para ouvir mais uma vez a mesma promessa que você ouviu quando era criança: eu tenho uma grande obra na tua vida, eu vou te usar, você vai ser meu servo e vou mudar a tua história. Vamos de novo. Ainda que venha para sentar na igreja para ouvir o mesmo louvor cantado na outra semana, vamos voltar para a igreja de novo. Ainda que venha para cá para ouvir a mesma coisa, está cansado de ouvir, vem para cá de novo, porque uma hora Deus vai ouvir a sua prece e vai mudar a sua história. A gente está muito preocupado em Deus fazer gente grande, soprar nosso nome grande, mas o nome dele tem que ser soprado através da sua vida. É o contrário, não é você que tem que crescer, é ele que tem que crescer na sua vida, porque quando ele cresce na sua vida, você levanta junto com ele. Já colocou um pedaço de isopor sobre a água? Se a água fica rala, o isopor desce, mas quando a água aumenta, automaticamente o isopor sobe junto com ela. A gente tem que ser um pedacinho de isopor. Quando Deus cresce na nossa vida, a gente levanta junto com Deus. Deus, ele quer fazer grandes coisas através de nós. Mas se no momento da decisão você falhar, morre você e quem confia em você. Você entendeu a responsabilidade? Se no momento da decisão você falhar, morre você e quem confia em você. Eu vou fechar com esse testemunho. Essa semana eu estava conversando com a minha irmã. E estou muito feliz que hoje ela teve neném ontem, né? E tava eu, ela e minha esposa em casa conversando no quintal. A gente tinha feito uma carne no quintal para jantar, esperando ficar pronto, né? Cheio de fome. E a gente ficou do lado igual a fogueira americana, né? A gente ficou do lado da churrasqueira gudeirando a carne. Gudeirar, pra quem não sabe, é ficar olhando assim, babando, sabe? Esperando ficar pronto, a ver se fica pronto mais rápido, olhando no churrasco. E a gente conversando, a gente queima até a mão pra pegar. O negócio é feio. E a gente conversando, no meio da conversa, ela trouxe um testemunho, ela falou: no momento que eu mais precisei na minha vida, em que eu passei por um momento que eu pensava em suicídio todo dia e noite. A minha irmã falando, eu não sei o que deu na cabeça do meu irmão, mas ele acordava de manhã, meia hora antes de trabalhar, sentava na cama e cantava um louvor pra mim, cantava uma música pra mim, e depois ele ia trabalhar. Mas antes de chegar a isso, a gente brigou, eu quase bati nela, uma série de problemas aconteceu. Aí meu pai me chamou e falou assim: olha só, você quer ajudar tua irmã batendo tua irmã, brigando com a tua irmã? Isso não vai ajudar, você vai piorar. Ela vai ter o problema dela, mais uma cicatriz no rosto. Isso vai ajudar? Eu falei: é verdade, eu tô todo errado, tem que mudar a minha atitude. A vontade que dá a verdade é essa. Pra quem é mais velho, vê o mais novo em rebeldia, a gente quer bater, porque a gente apanhei e resolveu, vou bater também. Não é, nem sempre resolve. Mas ela começou a chorar e me contar o momento que eu mais precisei. Ela falando pra Joyce, eu parei de atrás e fiquei olhando. O momento que eu mais precisei, ele sentava na cama e cantava uma música pra mim. E saía. Quando ele saía, eu não chorava, na frente dele eu ficava séria. Mas quando ele saía, eu morria de chorar. Porque eu pensava: nossa, ele tá dando o tempo dele pra me fazer feliz pelo menos um pouco, porque minha vida tá uma porcaria. E eu fiquei pensando assim, quando eu fiz aquilo, eu não achava que ia ser isso tudo, que ia gerar esse efeito todo. Mas eu fiz por quê? Porque tava tão feio o negócio. Eu falei: gente, qualquer coisa que eu conseguir fazer vai ser alguma coisa, mas é melhor do que tá acontecendo. Eu queria dar pra ela um pouco de esperança na vida dela, porque ela tava num quadro de depressão tão sério que ela tava se cortando. Eu vou dar esse testemunho, tô dando esse testemunho dela, porque a igreja já conhece o testemunho e ela é super aberta, ela não tem vergonha de dizer. Ela tava num quadro de se cortando, de pensando em suicídio diariamente. E quando a gente passou por essa situação, a gente não sabia mais o que fazer. Tentamos com o nosso braço, mas o nosso braço não resolvia. Tentamos com a força do nosso braço, mas o nosso braço não resolvia. E quem a gente falou? Deus, dá sabedoria, porque a gente não sabe o que fazer. Ouvimos de Deus a mesma coisa: confia, cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Quem já ouviu isso aqui na igreja? A gente ouviu direto. Na hora a gente não sabe o que fazer, mas Deus vai dando sabedoria. E quando eu ouvi isso dela, pra mim, foi uma resposta de tudo aquilo que tinha sido feito antes. Porque ela não sabia, mas eu dentro de mim estava num momento também muito difícil. Tinha acabado de vir do divórcio, estava num momento muito difícil. E quando eu louvava pra ela, eu cantava com ela, eu estava cantando pra mim também. Quero dizer com tudo isso é o seguinte: foi um dos piores momentos da minha vida também.
Passei junto com ela e ela não sabia. Mas naquele momento era o vale da minha decisão. E se eu baixasse a cabeça, talvez baixaria a cabeça eu e ela. Se eu por acaso tivesse ouvido o inimigo e tivesse me suicidado, como eu pensei e planejei algumas outras vezes na minha vida, talvez morreria eu e ela. E eu decidi tomar uma atitude positiva, uma atitude de subir o monte e perguntar a Deus: Deus, o que eu faço da minha vida? E hoje a minha irmã está totalmente diferente. Você vê o sorriso no lábio dela, você vê ela falando, e a minha vida também mudou muito. Isso por quê? Porque você é melhor que alguém? Não. É porque existe um Jesus que pode mudar, como mudou a minha história, pode mudar a sua história também. Só que no momento da decisão você tem que buscar a presença de Deus e parar de tomar atitude com o seu próprio braço. No momento da decisão você tem que buscar a face do Senhor e parar de tomar as decisões pelo seu próprio braço. Ainda que seja para ouvir de novo aquela mesma promessa que você ouviu a vida inteira. Mas sobe e ouve a palavra de Deus, porque Deus, Ele vai renovar as suas forças. Na presença de Deus, ainda que seja a mesma palavra, mexe na gente, mexe aqui dentro e renova nossas forças. E hoje Deus, Ele quer fazer um milagre na sua vida que está nos ouvindo através da internet. Sobe hoje o monte hoje. Ainda que você esteja no vale da decisão da sua vida, deixe seu pedido de oração que a gente vai orar por você. A gente quer orar por você. E Deus vai fazer um milagre na minha vida e na sua vida também, amém? Agora essa é uma oportunidade em nome de Jesus.